Nesse vídeo no próximo, eu vou falar sobre um aspecto de Haskell que eu diria que é um pouco mais específico da linguagem do que o que a gente viu até agora. A maioria do que a gente viu pode ser aplicado no contexto de muitas outras linguagens, né? Então, Python tem compreensão de listas, JavaScript tem currying e aplicação parcial de funções. Swift tem enumerações que são muito parecidas, claramente inspiradas por tipos algébricos em uma linguagem como Haskell. Funções como valores estão em tudo que é linguagem hoje em dia, né? Mas o que a gente vai ver nesse vídeo no próximo é uma coisa muito particular de Haskell. Até tem relação com outras linguagens, mas é algo mais específico de Haskell mesmo, que são monads ou mônadas, eu não sei. Eu normalmente falo o termo em inglês, mas tanto faz. Né? E eu vou começar falando, ao invés de falar sobre o caso geral do que é uma monad, para depois entrar no mais específico, eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro falar de um caso bem específico e prático de uso de monads, que é entrada e saída, né? Para depois passar rapidamente, a gente não vai se aprofundar aqui nisso, porque a ideia do curso, como eu falei desde o início, não é ensinar Haskell, mas ensinar programação funcional. Mas aí depois a gente vai dar uma passada sobre o que é que está acontecendo, assim, como é que funciona, e dar outros exemplos de uso de monads. Então, bom, tudo que a gente viu até agora em Haskell foram programas que são definidos através de expressões autocontidos, sem nenhum tipo de interação com o usuário ou com a usuária. Deve ser bem estranho, inclusive, porque a gente não começou criando Hello World em Haskell. A gente nunca viu um Hello World. Por que a gente nunca viu um Hello World? Porque um Hello World imprime uma mensagem de texto no terminal. Só que a gente não sabe fazer isso em Haskell ainda. A gente não sabe mexer com arquivos. A gente não sabe controlar dispositivos. Ou seja, a gente não sabe fazer nada que tenha a ver com entrada e saída. E o motivo para isso é que entrada e saída, operações de entrada e saída, inerentemente têm efeitos colaterais. Né? E a gente até agora não viu nada em Haskell que tivesse efeitos colaterais. Porque eu estou dizendo desde a primeira aula, Haskell é puramente funcional, Haskell não tem efeitos colaterais. Mas a vida tem efeitos colaterais, o mundo real tem efeitos colaterais. Então Haskell vai ter que interagir com o mundo real para ser útil. Programas em Haskell vão ter que interagir com o mundo real. E para isso eles têm que ser capazes de fazer entrada e saída. Então, operações em Haskell que realizam entrada e saída sempre têm o tipo I/O. O resultado delas é um valor do tipo IOT, tipo polimórfico, né? Porque a ideia aqui é dizer, olha, isso aqui envolve uma operação de entrada e saída e o resultado dessa operação de entrada e saída é do tipo T. Ou seja, o resultado de fato ele é do tipo T, mas como envolveu interação com o mundo exterior, Haskell deixa isso, Haskell exige que o programador demarque isso através do seu sistema de tipos, dizendo, olha, é um T, mas é um T que envolveu interação com o mundo exterior, envolveu operação de entrada e saída. Então aqui tem um exemplo de uma função writeFull, cujo tipo é IO nada. Esse nada aqui não é null, nem é o nothing que a gente vai ver depois, certo? Isso aqui basicamente é uma computação que interage com o mundo exterior, mas que não produz nenhum resultado. Por exemplo, imprimir na tela, né? Função de imprimir na tela frequentemente é uma função void, é uma função que não devolve resultado. É assim em Java, é assim em C, é assim em Python, porque não tem o que devolver. É só imprimir na tela e acabou. Em Haskell também. Mas o resultado de uma função que imprime algo na tela é uma computação que envolve entrada e saída. Por que a gente não viu Hello World até agora? Porque Hello World envolve o uso da função main. E a função main tem esse tipo aqui. Então aqui, finalmente, num dos últimos vídeos dessa parte de programação funcional da cadeira, a gente pode ver como é que é o Hello World. Vamos ver aqui, aula.hs. Oi, mundo.
Tá aí, ó. Oi, mundo. Esse porcento aqui é coisa do meu terminal. Então, ignore isso aqui. Mas, oi, mundo. Por que a gente não viu oi, mundo desde a primeira aula? Porque o tipo de main é esse aqui. Ele envolve uma operação de entrada e saída. E isso tem que ficar explicitamente demarcado. Mas agora a gente sabe. Esse é o Hello World em Haskell. Bom, então, é uma pergunta que sempre pode surgir, né, e faz todo sentido, tá bom, Haskell é puramente funcional. Por ser puramente funcional, ela não deveria impedir efeitos colaterais? Sim e não. Sim, pela questão da pureza. Lembrando, Haskell é uma linguagem que é meio que um laboratório para testar ideias ligadas à programação funcional, embora não apenas isso. Né? Então, embora seja usada uma linguagem que é usada na prática, inclusive em algumas grandes empresas, é uma linguagem que é, antes de tudo, uma linguagem acadêmica, de fato. Né? Mas ela tem que levar em conta questões práticas, como realizar operações de entrada e saída. E aí, para que isso seja possível, foi embutida na linguagem mecanismos, ideias que combinam efeitos colaterais com esse arcabouço conceitual de programação funcional pura. Ou seja, Haskell tem efeitos colaterais, mas do ponto de vista da linguagem, você ainda está fazendo computações através da avaliação de expressões. Isso é uma coisa muito... nem sempre é fácil de entender, mas é muito bonito uma vez que você entende. Então, I/O, operações que realizam, funções que realizam operações de entrada e saída em Haskell, elas devolvem um resultado que é do tipo I/O alguma coisa, e esse tipo I/O é da classe Monad. Né? A classe Monad, ela é bem ampla, ela é o conjunto dos tipos que me permitem que eu sequencie operações, e esse sequenciamento pode envolver um contexto. Isso vai ficar mais claro com exemplos, mas assim, é como se eu estivesse definindo uma classe para todos os tipos cujas operações eu consigo conectar através de um ponto e vírgula, como se fosse, em uma linguagem como JavaScript ou Java ou C. Só que tem um elemento de contexto. O que isso significa? Significa que entre uma operação, que está de um lado de um ponto e vírgula, e a outra operação, o ponto e vírgula ele envolve coisas que estão acontecendo por debaixo dos panos. E é assim, por exemplo, que interação com o mundo exterior acontece, é assim que operações de entrada e saída acontecem. Esse contexto, essa coisa que acontece por debaixo dos panos, quando a gente sequencia duas operações, é a operação de entrada e saída no contexto do tipo I/O. Para outros tipos, outras coisas podem acontecer. Certo? Isso vai ficar, como eu disse, vai ficar mais claro com exemplos. E eu estou falando de ponto e vírgula aqui só para dar uma ideia, só para dar uma intuição. Embora até tenha ponto e vírgula em Haskell, ele não é exatamente o que a gente está acostumado a ver, não. Então eu vou mostrar isso também. Tá. Então, existem outros tipos que também são monads, também são da classe monad. Exemplos incluem maybe, né, e o próprio tipo lista, que representa valores não pode ser usado para representar valores não determinísticos. Né? Eu vou falar mais sobre maybe em particular no próximo vídeo. Então, um exemplo de função que já existe em Haskell, que notem, a função, né, mas ela não tem parâmetros, mas que devolve um valor na monad de entrada e saída. A gente fala isso normalmente quando um tipo é da classe monad, a gente diz que a função, por exemplo, que devolve um valor de um tipo que é dessa classe, a gente diz que essa função devolve um valor na monad de esse tipo. Por exemplo, na monad de entrada e saída, ou na monad maybe. Certo? Para deixar claro que as operações que envolvem esse tipo, que essa operação pode ser concatenada, pode ser sequenciada com outras operações nessa mesma monad. Ou seja, para tipos dessa mesma monad. Tá? Então, getLine, por exemplo, é uma função que lê um string a partir do teclado, ou seja, interage com o mundo exterior, e devolve um string na monad de entrada e saída, ou seja, devolve um valor que é do tipo IO string. PutStr é um outro exemplo. Né? Ela
recebe um string e devolve um valor vazio, um valor que não importa, na monad de entrada e saída, certo? Então, esse valor que não importa nada é o que a gente chama de uma tupla vazia, né? Por isso que ele não representa nada, ok? Isso aqui a gente usa para situações onde a gente está fazendo uma computação, ela interage com o mundo exterior, né? Ela é I/O, mas ela não devolve nada interessante, nada de útil, ela só faz I/O. Por exemplo, só imprime na tela. Né? Aqui tem um outro exemplo, que ao invés de ler uma linha de texto, lê um caractere apenas, né? Então devolve um valor do tipo IOCHAR, né? E tem um caso especial aqui da função putstr, que além de imprimir um texto na tela, no console, né? Imprime uma quebra de linha no final, que é putstrln. Bom, ok, mas aí a gente pode sequenciar operações. Eu falei, né? Uma monad, um tipo que pertence a uma monad, é um tipo cujos valores podem ser sequenciados, podem ser. As operações em cima desses valores, melhor dizendo, podem ser sequenciadas, no sentido de que eu realizo uma, depois realizo a outra, ou no sentido de que eu realizo uma e isso produz um resultado que é passado para essa outra. Isso parece composição de funções, por exemplo, né? Só que composição é no sentido oposto, né? Mas é um pouquinho diferente, a gente vai ver isso. Então, aqui tem um exemplo de como é que eu posso sequenciar a impressão de dois strings na tela. Né? Essa função putstrln, ela pode ser definida assim. Recebe um string, devolve um IO tupla vazia, e quando putstrln é chamada com um string str qualquer, ela faz o seguinte, ela primeiro imprime esse string na tela, depois imprime a quebra de linha. E esse do aqui faz com que essas instruções possam ser executadas em sequência, né? E isso parece um bloco, né? Como a gente está acostumado a ver em outras linguagens. É feito para ser parecido mesmo. É importante ter em mente, porém, que aqui, ó, indentação importa. Então, tem muitas, assim, é muito fácil dar problema aqui por causa de indentação. A gente vai ver como mitigar esse problema. Bom, aqui tem um exemplo com a sequenciamento de 4 operações, né, que essa função recebe um string, imprime ele 4 vezes seguidas. A gente também pode sequenciar operações executadas numa monad de maneira condicional, né? Então aqui tem um exemplo que se esse n for menor ou igual a 1, imprime só uma vez. Se o n for maior que 1, faz recursivamente, né? E o tipo aqui dá certo, ok? O tipo aqui dá certo porque nesse caso aqui a função devolve IO tupla vazia, que é o tipo da função mesmo. Nesse caso aqui, a chamada recursiva devolve IO tupla vazia. Então, embora possa parecer um pouquinho estranho, faz sentido do ponto de vista, levando em conta o que a gente viu até agora. Notem que o último elemento de um bloco, vamos chamar de bloco do, embora não seja um bloco no sentido disso aqui serem comandos, isso aqui ainda são expressões. É importante mencionar isso. Tudo isso aqui ainda são expressões. É como se isso aqui, tudo, ó, fosse uma expressão só. Mas o tipo dessa expressão é determinado pela última coisa que é avaliada, que é a instrução, vamos dizer, que aparece por último. Então o tipo desse bloco do é dado por esse cara aqui, certo? Por put any times. Tá, e a gente também pode, notem, aqui a gente está sequenciando operações de maneira, de modo que uma não depende do resultado da outra. Aqui a gente está sequenciando de maneira condicional, né? Isso parece programação estruturada, né? Que a gente tem composição sequencial, alternância e iteração, né? E repetição, né? Que são as várias maneiras de você organizar a execução de vários comandos. Mas isso aqui não são comandos, são expressões. Aqui a gente tem condicionais, né? Ou executa isso aqui, ou executa o bloco do. Mas em nenhum desses casos a gente viu uma operação executada posteriormente que depende do resultado de uma operação executada anteriormente. A gente faz isso desse jeito aqui, ó. Então, esse get input
ele faz o seguinte, ele recebe um string a partir do teclado, né, e imprime esse string na tela. E aí, o string que é recebido, ó, é como se ele fosse, a gente vai ver que não é uma atribuição, mas é como se ele fosse guardado em uma variável chamada line, certo? Então, pega o string, guarda nessa variável line, depois imprime o string na tela. Qual o tipo da função? IO tupla vazia, porque o tipo é determinado pelo putstr. Então, essa setinha para a esquerda aqui, ela funciona como se fosse uma atribuição, mas não é uma atribuição. Na verdade, o que está acontecendo é que é como se o resultado de getLine fosse passado como um parâmetro para putstr, certo? Isso só é possível porque essa computação toda aqui é feita dentro da monad de entrada e saída, dentro de uma monad, né? Especificamente nesse caso, a de entrada e saída. Então, não tem essa de atribuir um valor novo a line, porque line não pode receber novos valores. Line é imutável. Tá. Então, agora vamos entrar no como é que isso funciona mesmo de verdade. Esses caras aqui, isso aqui não é um bloco, certo? Como numa linguagem como Java, ou C, ou C++, ou Swift. Isso aqui são chamadas de funções que estão acontecendo. Execução de operadores, mais especificamente. Além de chamadas de funções. E a cerne do que acontece aqui, o ponto central é esse operador aqui, ó. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nas poucas vezes que eu abri meu console, mas ó, o meu console, ele tem esse símbolo aqui. Não é coincidência, certo? Então, esse operador aqui é o operador then. Then de e, no sentido de uma coisa aconteceu e outra coisa aconteceu, né? Em inglês, no caso, né? One thing happened and then another thing happened, né? Então é then nesse sentido, certo? Então o que esse cara faz é sequenciar duas operações feitas numa monad M qualquer. Notem que nesse caso aqui, ó, a gente está dizendo que M é da classe monad, só que M é como se fosse um daqueles tipos algébricos que tem um parâmetro que é um tipo também, que a gente viu, né, em aulas anteriores. Né? Por exemplo, tree. Né? Tree é um tipo que tem um parâmetro que é o dado que eu guardo nos nós, o tipo do dado que eu vou guardar nos nós da árvore. Nesse caso aqui, M é o tipo que eu vou usar das operações que eu vou sequenciar usando esse operador. E esse tipo é parametrizado com outro tipo A qualquer. Ok? Por exemplo, M, porque a gente viu até agora, pode ser IO, A pode ser string, por exemplo, ou tupla vazia, né? E B pode ser string, tupla vazia, ou o que quer que seja, certo? Então, esse operador aqui, ó, ele recebe uma operação numa monad, por exemplo, IO string, como nessa operação aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui no editor de texto, que talvez fique um pouquinho mais fácil de explicar. Então, o tipo é esse. E aí, ó, a função é essa. Então, ó, essa operação aqui, o tipo dela, de getLine, o tipo de getLine vai ser IOString, certo? Então, casa com isso aqui, ó. Por outro lado, putstr recebe um string e devolve IO tupla vazia. Então, a ideia desse operador é que a gente consiga juntar duas operações como essas aqui, getLine e putstr, enquanto a gente respeita o requisito de que toda operação que interage com o mundo exterior seja feita na monad de entrada e saída, ou seja, tenha como resultado um valor do tipo IO alguma coisa. E aí a gente tem uma dificuldade, ó, porque getLine devolve IO string, mas putstr devolve string, recebe, desculpem, string.
como é que a gente junta esses dois caras? Aí, ó, é só olhar aqui o tipo, ó. M de A, usando aquela notaçãozinha que a gente usou quando estava olhando para os tipos de expressões que envolvem aplicação parcial de funções, ó. Se a gente for casar esse tipo aqui, ó, para isso aqui, imagina o seguinte, ó. M pode ser I/O. A pode ser string. M continua sendo I/O e B pode ser tupla vazia. Se a gente fizer isso, ó, a gente pode dizer que esse operador poderia ser aplicado, por exemplo, ó, isso aqui, ó, o primeiro parâmetro dele poderia ser I/O de string. O segundo aqui, ó, string, entre parênteses, né, para não confundir. O segundo, string. E aí, I/O de tupla vazia. E o resultado, esse M de B aqui, que é o mesmo tipo do resultado dessa função aqui, porque a ideia é, pega esse cara, tira o A da monad, aplica a função ao A, devolve um resultado na monad, que é um resultado da operação como um todo. E o tipo desse cara aqui vai ser esse cara. Quando a gente olha para o tipo desse jeito, ó, aí fica fácil de ver que a gente pode juntar esses dois caras usando esse operador, ó. GetLine com putstr dá isso aqui. Né? Quer dizer, dá isso aqui não, é compatível com isso aqui, né? O resultado mesmo vai ser diferente, né? Então, o resultado vai ser esse tipo aqui. Então, essa concatenação aqui, ó, vai produzir um resultado desse tipo, porque a gente pega um string, passa ele para putstr, mas aí não é exatamente assim. O operador ele vai ter que... Não, é isso mesmo. Eu me confundi. Mas então o resultado é exatamente isso aí. Pega o resultado de getLine, que é um string na monad de I/O, ou seja, I/O string, tira esse string de dentro da monad, desempacota ele da monad, passa para putstr, e aí putstr devolve um I/O, uma tupla vazia na monad de um valor do tipo tupla vazia na monad de entrada e saída, mas imprime o resultado na tela. Certo? Então, ó, dá para ver aqui testando. A gente roda isso na prática, né? Chamou getLine, ele esperou que eu digitasse meu nome, ele digitasse um string, eu digitei meu nome. Ele simplesmente imprime de novo na tela. Esse mesmo string sem pular linha, como deu para ver aí. Eu posso, claro, querer usar esse valor para alguma coisa. Por exemplo, eu posso querer concatenar isso aqui com um string vazio. Aí, ó, eu uso um lambda para isso. O que foi que eu fiz aqui de errado? Opa, eu usei isso. Confusão de linguagem. Pronto, agora ele pulou a linha quando eu chamo essa função. Voltando para cá, então. Então, ó, a intuição por trás desse operador é a gente combina uma operação como essa aqui, ó, né, que produz A na monad de entrada e saída, com uma função que espera um A e produz como resultado algo do tipo B, também na monad de entrada e saída, né? A gente junta esses caras desse jeito. E aí, consequentemente, a gente pode juntar várias operações dessa maneira, em uma mesma monad. Bom, mas às vezes a gente não quer o resultado de uma monad, né? Quando a gente não quer o resultado de uma monad, a gente simplesmente ignora ele, né? Usando esse operador aqui, o operador de sequenciamento. E aí, ó, notem, ele recebe um valor de um tipo A numa monad e um valor de um tipo B na mesma monad e devolve
um valor também do tipo B nessa mesma monad, porque ele ignora o resultado dessa primeira computação para realizar a segunda, ele só sequencia. A gente usa isso aqui, por exemplo, quando a gente quer juntar dois putstr. Por exemplo, aqui, putstr, eu sou fã de Haskell. Certo? Então, ele simplesmente imprime, eu sou fã de Haskell, tudo junto, tudo em sequência, sem usar o resultado. Notem que isso é apenas açúcar sintático para isso aqui, tá? Dá na mesma. Esse operador aqui, ele é especificado em termos, ele pode ser especificado em termos do operador then, né? Só que ignorando o que é passado de uma computação para outra. Ok? Então, como a IO é do tipo monad, né? Só uma observaçãozinha rápida. Tudo que funciona para monads em geral funciona para I/O, né? A recíproca, claro, não é verdadeira. Bom, aqui só mostrar um exemplinho mais interessante, né? Usando tanto o operador de sequenciamento quanto o then, né? Então, a gente primeiro imprime uma coisa na tela, em seguida espera que o usuário forneça um string via o terminal, e aí passa adiante esse string dessa maneira, ó, imprimindo. Aqui a gente vai receber um lambda, né? O segundo operando desse operador aqui vai ser uma função que recebe um string st, e aí imprime na tela isso aqui, e em sequência imprime o resultado de inverter esse string. Ok? Isso aqui, notem, está sem notação do. A notação do, que foi o que a gente viu primeiro, na verdade é açúcar sintático para isso aqui. Né? Dependendo do tipo de cada operação que eu estou sequenciando, a gente usa ou esse operador ou esse aqui. Né? Então, por que eu falei antes que aquela setinha para a esquerda não é atribuição? Porque aquela setinha para a esquerda nada mais é do que açúcar sintático para esse caso aqui, ó, em que a gente usa o operador then, e o operando da direita é uma função cujo parâmetro é esse st aqui. Isso aqui, em notação do, vira isso. O st, que antes era um parâmetro, aqui, ó, é como se ele fosse uma variável, mas notem, não é uma atribuição. Isso aqui é só uma maneira mais fácil de ler. Mas o que acontece aqui é, o resultado de getLine é passado como parâmetro para uma função cujo parâmetro é st, e cujo corpo, né, a expressão que implementa o corpo é essa expressão aqui de baixo. Né? Então, isso aqui é só, isso que está nesse slide é só açúcar sintático para isso aqui. Como eu falei, porém, é muito fácil ter problema com devido a ponto e vírgula, né, usando notação do. Então, em Haskell também é possível fazer isso aqui. Chaves e ponto e vírgula de fato. Desculpa, eu acho que eu falei ponto e vírgula, mas é indentação que eu quis dizer. Não sei, talvez eu tenha me confundido. Agora já era. Mas de qualquer maneira, você pode evitar problemas de indentação usando esse ponto e vírgula aqui. Aí você não tem problema. Só dá para usar com notação do. Dá para usar na definição de tipos também. Mas em geral não faz sentido. Mas então, isso aqui lhe ajuda a organizar melhor o programa. Mas novamente é só para ajudar a organizar. Não quer dizer que isso aqui vira comando. Esse carinha aqui, esse exemplo desse slide aqui, também é equivalente a isso aqui. É importante deixar isso claro. Bom, tem um monte de função para trabalhar com entrada e saída, né? Tem getLine, getShah, esses caras todos aqui, esses operadores. E tem esse carinha aqui, o return, que é a última coisa sobre a qual eu vou falar nesse vídeo, que já está longuíssimo. Notem, return recebe um valor de um tipo A qualquer, devolve esse valor na monad de entrada e saída. Na verdade, ele devolve o valor numa monad. Né? Ele pode ser usado. Se você quer definir que um tipo é da classe monad, você tem que definir pelo menos duas operações. Essa, o then, e o return. E o que o return faz? Return não é um desvio de fluxo de controle como em outras linguagens. Em Haskell, tudo que o return faz é pegar um valor e devolver ele numa monad. Mais nada. Então, aqui tem um exemplo de uma função
trim IO string, né? O que essa função faz ela lê um string a partir do teclado e devolve esse string transformado em removendo, né, os espaços em branco no começo e no final, né? Ela usa uma função trim que eu defini aqui embaixo e eu deixo como exercício entender como é que ela funciona. Não é muito difícil não, mas não é óbvio também. Então fica como exercício ler como é que é, entender como é que é. Mas olha o que ela faz. Ela recebe um string a partir do teclado e aí, ó, passa adiante esse string, né? Desempacota a monad. Lembrando, getLine devolve IOString. Só que eu quero tirar os espaços e não dá para tirar os espaços de um IOString. Dá para tirar os espaços do início e do fim de um string. Então a gente passa adiante para justamente desempacotar da monad. Aí, ó, a gente tira os espaços usando a função trim. Só que trim, para ser mais genérica, a gente não quer devolver um valor, um resultado na monad de entrada e saída. A gente quer simplesmente tirar os espaços. Mas beleza, só que como essa operação, trim IOString, realiza entrada e saída, ela vai ter que devolver um resultado que está na monad de entrada e saída. Como é que ela faz isso então? Usa return. O que o return faz? Pega um valor e reempacota numa monad. Então, pega esse string aqui e devolve ele na monad de entrada e saída. Então, ele não precisa ser a última instrução. Tudo que ele faz, ele não termina a função se ele for executado. Tudo que ele faz empacota um valor na mesma monad. Eu digo na mesma monad porque aqui o exemplo é para entrada e saída. Mas poderia não ser entrada e saída, poderia ser outra monad. Return funciona também. Certo? Então, mas tudo que ele faz é isso. Pega um valor, empacota na monad de entrada e saída. É isso. Bom, Haskell também tem como manipular arquivos, né? Aqui tem alguns exemplos de funções para manipular arquivos texto, mas aí eu deixo como exercício para estudar isso aí. Né? Tem mais um exemplo aí que envolve o uso de arquivos e tem um exercício, inclusive tem uma resolução aí, mas aí eu deixo, é importante tentar fazer antes de olhar a resolução. Tá? Então, sobre I/O é isso. No próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre monads.